Olá, você está no Mangaka Cast, o podcast do mangaka. Hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Jojo. Bom, se você nunca assistiu Jojo, eu recomendo bastante você assistir porque é um dos meus animes que eu acho mais legal, principalmente na parte de roteiro. E agora você vai entender o motivo. Muito simples. Na primeira temporada de Jojo, o foco é o Jojo filho lá de um magnata e tal. E aí o que acontece? Tem o lance da máscara, o Dio, chato pra caramba, né? Aquele Dio, mó psicopata, fica indo atrás e tal, enchendo o saco e tal. Beleza. Mas aí é evidente que aquilo perdeu a graça um pouco. E aí o que eles colocaram? Eles colocaram três caras lá que ressurgiram lá né? Estavam mumificados, ressurgiram, não mumificados, eles estavam tipo, né, na parede, assim, tipo, enfim. E aí eles ressurgiram tal, e aí aqueles três vilões, para dar um tempero um pouco também, né? Porque só o mesmo vilão, ainda mais um vilão muito chato, kármico tal, fica uma coisa muito arrastada no roteiro, né? Fica bem sem graça. Então conseguiu ficar muito legal porque eles colocaram mais vilões, entre aspas. E aí o que acontece? Depois que eles derrotam esses três, uma coisa interessante é que o Jojo parece que ele morre tal numa ilha e tal, mas não, aí até eles estão no enterro dele e tal, e ele aparece no enterro dele porque ele não sabia que ele tinha morrido, obviamente. Então aí ele volta ao normal, tudo volta ao normal e é, só que aí eles descobrem, aí ele já é avô, né? Esse Jojo já é avô. E aí ele descobre que o neto dele do Japão tá tendo problemas e tal. E aí ele vai lá, visita o neto dele que tá preso, mas na realidade é um stand que o neto dele manifestou, que na realidade o stand é como se fosse uma, né? Como se você tivesse uma entidade junto a você que você controla pela sua mente, né? A gente aqui no mundo chama isso de ataque espiritual, obsessor e por aí vai. Mas, na realidade, ali eles chamam de stand, que também é muito usado esse termo em inglês, mas aí é mais usado fora do Brasil, evidentemente. Então, o termo stand ali é muito usado, e aí o neto dele não sabe usar direito, e aí ele vai lá com a Vidol e tal, e começam, que é um cara lá super desenvolvido, e muito sábio, e forte fisicamente, claro, e aí vão lá e começam a ajudar o neto dele e se juntam para resolver mistérios. Nisso ele conhece no caminho da escola ali, entre aspas, um vilão que foi a mando do Dio, que tenta ferrar ele e tal, e aí no fundo começa a andar com ele também e entra na turma dele também. Isso acontece com mais um cara também, e aí eles juntam ali a galera deles ali pra ir atrás do Dio. Só que o Dio juntou uma puta galera forte também, em cartas ali, cada carta representa, né, um arquétipo, né, antigo, um deus ou um ser muito poderoso, antigo, e aí isso se manifesta no stand dessa pessoa. Então é muito poderoso e aí vai acontecendo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Tem um que é um episódio bem legal que um desses amigos do Jojo vira criança, tal, é bem legal. Enfim, e aí eles finalmente encontram, né? O cachorrinho que eles estavam junto encontra o castelo do Dio e eles aí vão lá, tal, lutar com o Dio e aí acontece mais um monte de coisas. E o Dio sai do castelo tal, e vai lutar na cidade. E aí dá puta confusão, claro. Mas aí o Jojo, né, o neto, consegue derrotar o Dio finalmente. E finalmente matar o Dio. Então parece que daí né, acaba a segunda temporada. E o ponto bem forte dessa segunda temporada é que é aquilo que eu estava falando no começo do áudio. É a questão de você colocar mais personagens. Nesse caso, se colocou mais personagens, ficou muito, 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 muito bom. Então, essa questão de você pegar um anime e colocar mais personagens carismáticos, fortes e tal, porque se você focar muito também só, esse é um erro clássico de alguns mangakas e de algumas mangakas, que é focar muito no personagem principal, ou em dupla, ou casal, ou um personagem principal. No caso, por exemplo, como Erased, por exemplo, que é um puta roteiro, um puta anime e mangá, aconteceu isso. No começo fica mais sem graça do que o meio e final, justamente porque começa a entrar mais personagens. Então, na realidade, é um dos grandes segredos, na minha opinião, para fazer um anime mangá de sucesso legal,
é essa questão do carisma de cada personagem e saber colocar mais personagens. Então, JoJo, a segunda temporada tem esse ponto muito forte. Na terceira temporada, a gente vê aqui também a questão de eles tentarem fazer isso, né? Com aquele menininho e tal, que acaba conhecendo, né? E depois também um outro parente, daí no caso fora da família, né? Fora do casamento, desculpa, que é um outro JoJo fora do casamento, que aí ele vai atrás, né? Na realidade ele é sobrinho, né? E o tio dele é mais novo que ele, no caso porque foi filho fora do casamento do JoJo, que já é avô. E uma coisa que aconteceu para mim, um erro grave de roteiro na primeira temporada, foi que a mãe do JoJo, que hoje já é avô, que tem esse filho fora do casamento, é muito bonita, desenhada, tal, de anime, assim, é um desenho perfeito de mulher. E eles praticamente não enfocam com isso, né? Fica um foco muito frouxo nisso. Já na mãe desse JoJo, que é a mãe que tem o filho fora do casamento, é todo o tempo falando que ela é gostosa, e é inclusive a palavra gostosa. Então eu acho assim que aí eles corrigiram esse erro grave, porque uma mulher praticamente perfeita desenhada ali em anime e não se toca nesse detalhe, é só como se ela fosse uma máquina de luta ali, tá? Um bicho, né? Um animal, quase ele lutando o tempo todo. E nesse caso não, aí se mostra uma mulher realmente bonita e foca isso, entendeu? Porque não é meio estranho, né? Tipo, ficou meio esquisito na primeira temporada o quanto eles esqueceram disso. Então é uma coisa muito que eles conseguiram consertar, né? Um erro grave, na minha opinião, de roteiro da primeira temporada na terceira temporada. E também essa terceira temporada tem uma questão ainda que tem ligada ao Dio, que um cara vendeu a alma para ele lá, que estava falido, aí conseguiu prosperar muito financeiramente. E aí o Dio instalou alguma coisa no cérebro dele lá, tipo né, uma Mzinha lá no cérebro dele. E aí o que acontece? Só que quando o tio morreu, isso pifou no cérebro dele e ele virou um animal, um bicho, literalmente. Então, deu tudo errado, literalmente. E aí ele é espancado pelo próprio filho, tal, para não se comportar, mas no fundo ele estava tentando refazer ali o recorte da família, tal, né, dentro de um baú lá, tal. E era isso que ele queria refazer. Então, só que nesse meio tempo acontece muita confusão, claro. Então, realmente essa terceira temporada tá muito boa também. E o ponto forte, com certeza, foi adicionar aquele menininho, que é aquilo que eu falei. Quando você vai colocando mais personagens, mais legal tende a ficar. Essa é uma técnica muito profunda que tem que ser usada.